Como diferenciar projeção astral de projeção mental? É possível induzir uma projeção mental estando em uma projeção astral? Eu até não cheguei a falar muito de projeção mental, até comentei com o pessoal lá do grupo do. A gente tem um grupo lá de projeção, de outras coisas, e no meu canal eu descrevi 4 projeções mentais que eu tive. Como é que você consegue distinguir? Primeiro, assim, o nível de consciência é tão lúcido quanto aqui ou maior. Segundo, que você não vai ter corpo astral. Você vai ver, você não vai ter corpo nenhum. Nas 4 projeções mentais que eu tive totalmente consciente, que foram, tu vê, eu tenho projeção desde os 11 anos de idade, fiquei anos naquela briga de catalepsia, me arrastando para fora do corpo, saindo, tendo dificuldade, sendo atacado por um monte de assediador, que eu nem falei disso ainda, e muito tranquilo, muita dificuldade para você sair, energia, tudo isso. Estou com 43. Só fui ter projeção mental consciente, a primeira agora na pandemia em 2021. Eu posso ter tido outras? Claro que posso, como todo mundo, mas se eu tive, eu não lembro. Então, eu tive 4 projeções, e assim, minha experiência é pouca para falar de projeção mental, mas as 4 que eu tive foram que eu tive no sentido assim, não que eu tenha provocado, entendeu? Foram espontâneas. Eu não sentei e falei assim, vou sentar aqui, vou deitar aqui agora para ter projeção mental. Nesse ponto eu não consigo fazer, acho que quem faz já está no nível muito mais avançado. Mas o que eu consigo falar para vocês de diferença entre a projeção astral e a mental é que na projeção mental o teu nível de consciência ele é ainda maior. Você percebe 360 com muito mais facilidade. O zoom que você tem na projeção astral quando você está fora do corpo e, digamos, tem alguém com uma camisa com uma textura interessante. Você consegue dar um zoom, quem tem projeção lúcida, você faz isso toda hora, em projeção astral, para ver a textura da blusa. Daqui a pouco você volta, dá um zoom aqui, dá um zoom lá longe. Na mental é muito mais rápido, é muito mais rápido. Tá? E algumas, eu tive uma projeção mental que algumas eu não tinha corpo nenhum, era só um bafinho de luz. Tá? E outras não. Uma eu era um feixe de luz e outras 2 que eu tive eu era um círculo luminoso. E essas projeções foram facilitadas provavelmente por amparadores, porque depois que eu tive a primeira, eu fiquei pedindo, me dá mais uma projeção, eu quero uma projeção mental, por favor. Fiquei lá rezando, pedindo para o amparador. Em astral eu encontrei uma vez, falei, depois voltei para o corpo, não lembrava direito, porque não é sempre também que eu volto e lembro de tudo. Não é sempre que eu tenho a projeção totalmente completa. Mas a diferença brutal, acho que é essa. É no sentido de movimentação, no sentido de integração cósmica também, pelo menos nessa última projeção mental que eu tive, ela foi muito bizonha, assim, no sentido, até para contar, é uma coisa às vezes meio constrangedora. Eu contei no meu outro canal, minha mãe, meu filho, não conta isso. Esse negócio, ninguém não vai acreditar nisso, não é possível. Eu falei, mãe, mas eu tive a projeção, estou contando, estou na chuva para me molhar, porque muitas vezes não, ou você não tem corpo nenhum, tá? E às vezes talvez até tivesse num corpo luminoso, mas por algum motivo eu não estava me enxergando, então eu estava voando como se fosse uma câmera, muito rápida, mas repetindo, totalmente lúcido e consciente, que nem eu estou aqui falando com você, e ainda mais, prevendo coisas que poderiam acontecer a qualquer momento. Só que em outras eu era digamos assim, uma bola de luz, uma esfera luminosa mesmo, tá? Então, se você saiu do corpo e viu que não tem corpo, e tua consciência está no nível mais expandido, se você consegue perceber as coisas com muito mais facilidade, muito mais velocidade, o zoom que você dá, você consegue, de certa forma, penetrar em coisas que você não consegue nem penetrar na projeção astral. Por exemplo, tive uma projeção que o cara me levou, que o amparador me levou para um ambiente lá, que era um vazio absoluto, que quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, onde é que eu estou? Isso aqui é um umbral no início, né? Eu falei, não, a energia está tranquila, porque era um vazio absoluto, tipo sideral, espaço sideral completo, sem estrela, sem nada. Aí depois eu falei, não, a energia está tranquila. Aí eu comecei a ver que eu estava sem corpo, nessa eu não vi esfera nenhuma, era tipo um bafinho de uma lanterna. Não tinha mão, não tinha nada, nada, nada. Então, assim, uma das coisas que você vai ter certeza que é uma projeção mental é isso, que você não vai ter corpo, tá? E uma diferença brutal que acontece se você acompanhar a saída e o retorno é que você sai pelo chakra coronário, tá? E essa que eu virei uma esfera luminosa azul e me uni com outras numa espécie de eletrosfera, numa órbita ali em torno
de um átomo lá, um negócio bizonho, que eu não vou contar aqui agora, depois entra no canal quem quiser ver. Bizonho no sentido positivo, assim, de inacreditável. Essa experiência, assim, quando eu voltei para o corpo, eu não participei da saída, mas quando eu voltei para o corpo, eu entrei por esse chakra aqui, o Bindu Chakra, que ele faz parte do sistema do chakra coronário. O coronário ele fica aqui, que é o chakra Sahasrara, né? Chamado pelos hindus de lótus de 1000 pétalas. E esse chakra aqui, o coronário, ele tem outros chakras secundários que compõem essa estrutura como um todo. Um deles é o chakra Soma, aqui na frente, e o chakra Bindu, que fica aqui nessa elevaçãozinha da cabeça, aqui onde alguns yogis raspam a cabeça e deixam só um tufo de cabelo. Muito comum os brahmanes, os antigos brahmanes faziam muito disso. Então, quando eu voltei dessa experiência de projeção mental, a última que eu tive, sei lá, uns meses atrás, eu entrei por aqui, é surreal, é surreal. Quem acha a projeção astral surreal, a mental já é mais ainda. Eu entrei por aqui na cabeça, eu entrei em espiral, porque eu não estava mais aguentando o movimento que as outras consciências estavam empreendendo em forma da energia principal lá do núcleo. Eu estava girando como se eu fizesse parte dos elétrons que compõem a eletrosfera de um átomo. E eu fui ali porque antes, quando eu estava em sonho lúcido, eu estava brincando, jogando videogame. Essa experiência eu não acompanhei a saída. Eu estava jogando um videogame lá num sonho super lúcido, com uma tela na minha frente, um fundo vazio, era só o videogame na minha frente, eu jogando. Daqui a pouco, um cara do meu lado, e eu não vi o cara, só a voz dele. Ele, você tem certeza que você quer jogar esse jogo? Você não está preparado ainda. E eu tinha pedido a semana toda para ter mais projeção mental. Aí ele, você não está preparado ainda para esse jogo. Aí eu falei, não, cara, eu quero mais, por favor. Só que eu estava em consciência de sonho lúcido. Eu não estava em consciência projetiva aqui ainda. Aí nisso comecei a jogar, estava vendo a telinha mental na minha frente, lá no meu sonho. Aí começou uma bola de energia azul quicar para um lado e para o outro. Aí daqui a pouco aquilo ficou tão rápido no videogame, eu falei, cara, eu tô fora do corpo. Daqui a pouco diluiu tudo, né? Dissolveu tudo na minha frente, o sonho apagou, e eu tomei consciência voando, e eu me identificava como um círculo azul índigo luminoso, girando com outros círculos luminosos em torno de algo semelhante à eletrosfera, e tinha um círculo maior, como se fosse o chefão no meio, e a gente rodando em torno dele muito rápido. Mas assim, totalmente lúcido e consciente. E eu rodando ali de uma forma brutal, percebendo diversas coisas, vindo imagens na minha cabeça e tudo mais, só que chegou um ponto que eu não estava aguentando. E aí, a consciência que estava ali regendo aquilo deve ter percebido e me jogou de volta para o corpo. Quando eu entrei de volta para o corpo, isso durou uns 2, 3 minutos. Quando eu entrei de novo no corpo, eu entrei pelo chakra coronário. Então, eu entrei no astral, que já estava pertinho aqui, encaixado no físico, e encaixei. Só que eu entrei girando pela cabeça. Quando eu encaixei o corpo mental e depois o astral e sentei na cama, eu fiquei uns 30 segundos, não é brincadeira não, assim, caraca, meu, que porra, girando assim, tipo assim, eu fiquei muito aturdido, sentado na cama e girando. Aqui, porque assim, eu entrei por aqui e depois encaixei no corpo todo, mas essa sensação aqui ficou uns 30 segundos, aí abriu a clarividência, porque quando eu volto para o corpo, a minha clarividência abre de uma forma muito grande. Aí eu olhei para o lado, eu deitado na cama ali, onde eu tô, aí eu virei estava deitado de lado, assim, na verdade eu não estava de decúbito dorsal, que é a melhor posição, estava de lado para meio de bruço. Aí, quando eu tomei consciência e voltei, né, tomei consciência assim, quando eu voltei para o corpo, eu olhei para o alto, assim, na minha direita, tinha um círculo luminoso azul, como outros que estavam ali na eletrosfera girando, desse tamanho aqui, na minha cabeça, olhando para mim, entre aspas, né? Assim, ficou tipo 1 minuto, mais ou menos, ali no meu quarto, foi sumindo, e a minha cabeça girando. Talvez ele tivesse ali me reequilibrando e tal. Não falou nem nada comigo direito, eu não lembro agora se falou, mas enfim, mas jogou ali alguma coisa que eu fiquei tonto, mas parecendo que estava doido, assim. Caramba, meu. Nunca usei nada, hein, gente? Imagina se eu usasse. Zero, né? Nem cigarro, nunca usei, mal bebo. Mas, enfim, então, as projeções mentais, elas são num nível assim, muito avassalador. Você pega o próprio Valdo Vieira, quando eu vi uma entrevista dele há pouco tempo, ele que é o papa da projeção, o cara que começou com tudo,
eu nem li o livro dele até hoje completo de projeciologia, ele só de experiências. Ele fala, cara, eu consigo, ele no caso, não eu, ele consegue produzir a projeção astral, segundo ele, quase sempre quando ele quer, mas a mental, ele mesmo fala, eu não consigo. Acontece porque acontece. Não é uma coisa tão fácil, entre aspas, quanto a astral. Pô, não, Estendi um pouco aí, desculpa aí. E bem que você falou e você deu esse geralzão aí pra. Eu acho que tem muita gente que tem confunde, né? A mental com a outra. Muita gente, você vê na internet, o cara às vezes diz assim, fiz a projeção mental, mentaliza indo na casa de não sei o que. Isso aí é um exercício de visualização, confunde muito. Eu não gosto de falar muito, parece que eu sou chato, ficar criticando todo mundo. Mas eu já vi muitos relatos de projeção mental na internet que você vê que não é projeção mental. É uma coisa assim, a pessoa está fazendo exercício de mentalização, de visualização. É muito comum isso quando você, no Ramatiz tem uma parte da sessão que é de anti-magia. Aí os médiuns ficam em volta e falam, você visualiza a sua casa, mentaliza, se projeta mentalmente lá e vai limpando a casa. Você não está fazendo uma projeção mental. Você está se projetando no sentido visual ali para mostrar para o espírito onde é que ele tem que limpar a tua casa. Ele sabe, né? Mas para facilitar. Então, isso não é projeção mental. Projeção mental é bem diferente. Tá? Mas é isso, né? Na internet a gente encontra muita coisa. Por isso que eu acho que. E ninguém tem que acreditar no que eu falo também, não. Você tem que pegar livro, tem que ler, tem que comparar, tem que ver autor consagrado, ver o que acontece com você e ir bola para frente. E ter a experiência. E ter experiência. Experiência é o mais importante. É o que eu falo. Quando você tem experiência de projeção astral, a primeira, que seja, não estou nem mais falando da mental. Eu nem gosto de falar da mental, porque eu tive 4 totalmente lúcidas. Então, eu não tenho nem experiência nisso. Eu fiquei implorando lá para os caras me tirarem mental. Mas a projeção astral, por exemplo, quando você tem uma experiência totalmente lúcida e consciente, mesmo nesses primeiros anos, quando eu tinha, que eu saía, ia para o teto, voltava, ou então ficava em pé, fora do corpo, não me desprendia da catalepsia, mas eu saía do corpo, vi o meu quarto, no início eu nem vi espírito, depois, com o tempo de projeção, quando eu fui me desprendendo para camadas, para dimensões além do físico, que eu comecei a ver. Mas eu fiquei muitos anos sem ver espírito, sem ter assédio direto, nem ver mentor, nem nada. Mas a primeira que eu tive, não tem livro espiritualista, escola, o cara pode falar o que for para mim, amigo, eu vejo, eu saio, ela é interessante você ter o conhecimento teórico, e não é para acreditar em alguém, quem está falando, você tem que experienciar. Então, quando você tem uma experiência de projeção, não tem ninguém para falar para você, a vida não acaba. Não acaba o caramba, amigo. Tem tudo lá do outro lado, muito mais do que aqui. A vida é imortal. Quem está triste aí porque perdeu um ente querido, é muito compreensível, mas saiba que ninguém morre. Ninguém morre. E vão pegar as culturas de uma forma geral, se você pegar os taoístas da China antiga, como o enigmático Xin, que é um cara que até coloquei no meu outro canal há pouco tempo, eu nem separei esse trecho ainda, ele fala de projeção de saída do corpo. Se você pegar os yogis de inscrições nos Vedas, nos Upanishads, nas escolas tântricas mais antigas, eles falam de saída do corpo, falam até mais da mental do que astral, talvez porque esses rishis, esses grandes paranormais da Índia antiga, que codificaram todo o sistema de chakras, esses caras são tão avançados que eles deviam ter mais projeção mental do que astral. Tem uma tatuagem nas minhas costas, que é um yogi saindo do corpo pela cabeça. Tá? Então, com o tempo, eu fui percebendo que ele sai da cabeça por isso, porque esses caras eles têm projeção mental direto. Eles não ficam na astral. E tem por conta própria, não é que nem eu que fiquei ali, me leva para eu ter experiência. O cara sai a hora que ele quer. Mas estou falando desses caras que codificaram os Vedas. Então, você pega toda a literatura tântrica, da Índia antiga, Upanishads, taoístas, pega também as culturas indígenas norte-americanas, do Sul, da América do Sul também, aqui. Você pega a Grécia Antiga, ou pega o Egito, melhor ainda, pega o Egito, nos rituais de iniciação do Antigo Egito, todos falam de projeção astral, todos falam que a vida é imortal, mas é porque a nossa sociedade ainda vive em torno disso, de vender que a vida é isso aqui, que você tem que consumir, que os objetos que o mundo fornecem são a única realidade.
Isso é papo furado para a gente poder ficar cada vez mais escravizado e condicionado. Não que você não possa comprar um carro legal, uma casa maneira, ter um Exatamente, não objeto, um tem nada a ver. microfone bom aqui, tem nada a ver, não tem nada a ver. Você não tem que se apegar a isso, né? Isso aí não é um objeto de felicidade, mas pode te facilitar, se você tiver uma condição para ter um bom médico, tudo isso. Mas, assim, o principal é que o carro-chefe da tua vida seja justamente isso, essa postura consciencial de perceber que você é muito mais do que um corpo de carne, que você, essa carapaçazinha aqui, que por mais que seja sofisticada e maravilhosa, é uma coisinha ridícula, uma cápsula ridícula. Quando você sai do corpo, você vê, isso aqui não é nada. Eu tive uma experiência que depois se repetiu em alguns graus também. Tu vê que 2021 para cá eu tive um monte de coisa. Também tem muita coisa com mudança de paradigma, de era, tudo isso. Mas no meu caso, tem também, porque quando meu cachorrinho estava vivo, até contei no outro canal, estava muito preso a ele, estava com a energia às vezes um pouquinho desequilibrada, estava me dificultando um pouco. Depois que ele partiu para o outro lado, que eu liberei ele, eu comecei a ter muita experiência que eu não tinha antes. Então, se você se colocar... Pô, já falar, eu estava falando, esqueci, agora estou ficando doido. Eu falei do cachorro porque eu ia dar um exemplo que me fugiu agora. Alguém, por favor, me ajuda aí. É a idade, cara. Esse negócio de idade, a gente é corpo físico. Mas é isso, a questão é assim, quanto mais você sai do corpo e percebe que você não é essa carapaça que... Ah, não, lembrei que eu ia falar. Estava me enrolando para lembrar. Lembrei. Essa experiência que eu tive, depois se repetiu algumas vezes, em 2021 tive uma brutal e agora nos últimos meses tive outra. Eu tive uma experiência de sair do corpo, não consegui sair plenamente, porque estava com acúmulo energético, e isso está acontecendo comigo muito mais. Então, e por que isso foi bom? Porque eu tirei só a cabeça para fora do corpo e eu olhei para o meu braço, e nesse momento que eu olhei para o meu braço, é muito comum você sair do corpo e você ver o seu braço energético, né? Mas normalmente você vê o quê? Você vê a pele também, você vê essa duplicata no astral igualzinho, mas você vê a aura. É muito comum ver a mão em lanterna também, não sei se vocês já viram. Eu tenho muito essa clarividência, às vezes eu estou de bobeira, abre a clarividência, fica um contorno como se fossem feixes de lanternas azuladas em torno do dedo. Isso é muito comum, mas essa experiência que eu tive, não. Eu tirei a cabeça e eu vi o corpo energético como se fosse uma animação em 3D. Eu olhei para o meu braço e eu vi os diversos, assim, centenas de canais energéticos correndo em torno do... correndo pelo braço energético, mas eu vi com uma profundidade, com uma clareza que eu nunca tinha visto. Aí naquele dia eu fiquei pensando, cara, eu estou igual um bobo aqui há 3 minutos, preso, não consegui sair do corpo, mas estou há 3 minutos aqui, olhando o braço, falei, que isso, meu irmão? Eu estava assim, olhando minha mão, os canais energéticos, os nadis, né, como os hindus chamam, correndo de energia índigo e meio violeta, em torno do braço. Não era a aura que eu estava vendo, porque quando você está em clarividência ou então em projeção, às vezes você vê a aura. Eu estava vendo chamas de energia violeta, que não estou falando que é só eu que tenho isso, não, isso está em todo mundo. Eu provavelmente estava acessando ali uma camada mais sutil. Então, quando você vê um negócio desse, você fala, corpo físico é uma brincadeira de criança, não é nada. Isso aqui é para a gente aprender a se comunicar, é para a gente aprender a respeitar o outro, tudo em câmera lenta, que aqui funciona em câmera lenta. Quando você vai para o outro lado e o corpo, na verdade, que a gente não vai estar apegado ao corpo, vai ter o corpo astral, tudo isso, mas o corpo é muito mais sutil, você consegue voar, você vê que tem essas chamas de energia em volta. Você, na verdade, você está numa conexão muito mais com o Criador, com a unidade cósmica do que você pensa. Tá? Então, Deus está em tudo aqui. Tá? Claro que ele se manifesta no mundo material, né? Aquela coisa até do taoísmo. É o imanifesto que se manifesta. Tá? Mas o imanifesto não se manifesta. O mundo manifesto faz parte do imanifesto. Mais ou menos por aí, como se fosse Brahman. Tá? A ilusão existe. Ela não é que a ilusão não exista, mas ela existe dentro do ser absoluto. Tá? Você consegue perceber esse mundo material, mas o problema é quando você acha que essa ponta do iceberg é toda a realidade. E as pessoas ficam presas nisso, brigando, discutindo no trânsito, brigando de futebol, discutindo de política. Pelo amor de Deus, é um corpinho de carne medíocre.
É um negocinho aqui, isso sem falar e nos outros planetas mais sofisticados que tem aí. Então, É, vamos parar com essa coisa aí boba de brigar, de tudo isso, e perceber que a gente é uma carapaça, mas por trás dessa carapaça, né, existe a consciência cósmica, essa consciência totalmente material que se manifesta por esses veículos de consciência. E a gente está falando aqui do veículo astral, que ainda é muito grosseiro.